hoje o programa Nossos Pesquisadores está com a pós-doutoranda Bianca Machado Serrucci, do Instituto de Física de São Carlos. Bianca, como surgiu o seu interesse pela química? Bom, o interesse pela química, na verdade, não surgiu, eu caí meio de paraquedas lá, né? Eu sempre fui mais da área de humanas, dança, música, jornalismo, sempre gostei mais disso. Mas a minha vida é meio uma folha, bate um vento, vai para lá, para cá, e até eu me ajeitar em algum lugar, foi fazendo química. Fui fazer química porque não tinha passado em biologia no ano anterior, que eu falei, quero fazer biologia, porque é algo que eu gosto muito. Mar, por exemplo, biologia marítima, mas aí não passei. No ano seguinte, resolvi estudar em casa, não queria gastar dinheiro com cursinho, e estudei sozinha, comprando uns livros da editora Abril, eu acho, se não me engano, não me lembro. O ano todo do cursinho, eu pagava o dinheiro de um mês de cursinho, eu pagava toda a coleção dos livrinhos. E comecei a estudar, aí no final do ano eu falei, deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Aí eu peguei, olhei, falei, federal, não, vou ver o que tem na USP. A USP tem matemática, física, química, segunda fase português e química. Eu falei, bom, não sei nada de química, mas mando bem no português, vou prestar química. Passei, entrei, achando que não sabia o que estava fazendo ali, graduação em matemática e física e cálculo 1, 2, 3 e geometria analítica, fui ficando enlouquecida. Não sei por que saí, porque fazia música uns anos atrás e parei, comecei a fazer educação física e parei, que era tudo mais a minha cara, mas da química não saí. E fiquei, e estou até hoje agora, e agora estou na física, né? Estou na física. E foi por isso, o meu interesse foi sendo criado depois que eu estava na química, né? Eu comecei a ver o mundo, eu acho que com outros olhos. O mundo do muito pequenininho, de átomos. Não que eu não soubesse que isso existia, mas é interessante. Eu acho que a química me pegou por aí, sabe assim? Tirando a matemática, todos os conceitos, a pesquisa, eu sempre comecei a gostar disso. E aí fiquei, já faz anos já. Onde você fez o seu curso? Na USP, no IQISC. Fiz com a minha orientadora, Elizabeth Frolini, maravilhosa. Fiz aí a iniciação científica, o mestrado e o doutorado com ela. Foi legal porque eu fiquei nessa universidade, eu era bem mais velha do que os meus amigos, né? Tinha mãe de amigo meu que era mais nova que eu na época, em 1997, que foi o ano que eu entrei. E eu acho que tomei juízo, sabe assim, quando eu entrei na USP, foi um divisor de águas. Então eu me interessava muito por todas as aulas e perguntava, ia na sala de professores. Então eu tive até um tratamento diferenciado dos professores, assim, eu acho. Na matemática, um professor, o Debrando também, um cara genial, ele arrumou um monitor só para mim, né? Porque ele viu meu desespero, que eu não entendia nada daquilo. Aí ele me chamou e falou, olha, eu tenho um aluno que vai ser seu monitor. Olha, que privilégio, né? Um monitor só para mim. Mesmo assim, eu não passei no ano na matemática dele, certo? Na matéria dele. Então, eu acho que foi isso também que me ajudou. Os professores me tratavam diferente, assim. Acho que viam o meu esforço, o meu interesse. Eu senti isso, achei que foi bem legal. Eu acredito que entrar na faculdade um pouco depois... com experiência, com carga de vida, é melhor. Eu acho que foi. Talvez eu sinta um pouco isso agora, né? Porque ainda não tenho uma estabilidade na vida, não é? Mas quem tem também, né? Sim. Então, às vezes eu penso, poxa, e se eu tivesse entrado no mundo? Na vida não tem si, né? Mas e se eu tivesse entrado na faculdade e tivesse continuado a fazer ou música, ou sei lá mais o quê, né? Ou educação física? Não sei, mas eu não fiz, né? Então, mas a experiência de vida conta muito, sim. Eu acho que sim. A bagagem é totalmente diferente. Exatamente. E foi bom para mim, porque me situou um pouco a USP, me situou na vida mesmo, né? Porque eu morei em São Paulo um tempão. Descansei bastante para lá e para cá, aproveitei bastante a vida, ainda aproveito, né? Mas aí você paga um precinho, né? De uma irresponsabilidade lá de trás. Hoje você não tô tanto quanto gostaria de estar já bem encaixadinha, né? Mas vamos aí, temos tanto para frente ainda para ir, né? Mas vamos seguindo. Vamos seguir, não posso voltar para trás. Certo. E
O que você estudou no seu mestrado? Meu mestrado eu comecei a trabalhar com suspensões de alumina. Suspensões de alumina é um material cerâmico, né, que depois vai sofrer um tratamento térmico para virar uma peça, uma louça de banheiro, um revestimento. Hoje em dia a gente tem cerâmica com alta tecnologia, fios cerâmicos, uma infinidade de aplicações, né? O meu trabalho era deixar essa suspensão, normalmente de óxidos, óxido de alumínio, óxido de zircônia. Meu trabalho era deixar essa suspensão bem estável, porque a mistura dela, digamos assim, tem muitas partículas de diferentes tamanhos que podem se aglomerar e sedimentar, e isso não é bom para, depois da queima, você vai obter uma peça, seja lá para qual for a aplicação, com micros ou macros defeitos, com rachaduras. Isso não vai servir para nada. Você precisa ter uma suspensão estável. O que significa isso? Você ter partículas suspensas naquele meio líquido, no caso era a água e o óxido, né, um pó branco, como se fosse um cimento mesmo que eu fazia. E então você tem que colocar aditivos ali que façam com que as partículas tenham um tamanho menor, não se aglomerem e fiquem suspensas, não é? Quando você faz a queima, aquilo fica bem homogêneo, digamos assim, e com menos incidência de defeitos e menos possibilidade de quebrar ou sofrer microfraturas ou grandes fraturas, dependendo se está sendo usado para uma louça de banheiro ou se um material cerâmico que vai dentro de um equipamento, um microscópio eletrônico, por exemplo, né? Então é isso. O meu trabalho era obter uma suspensão estável e aí usando primeiramente os etaninos, que são aí que eu te falo que eu trabalhei sempre com macromoléculas, né, com polímeros naturais. Primeiramente usei taninos, você adicionava simplesmente ali, fazia uma solução e media a viscosidade em função de um pH, porque em pH alcalino ela sedimentava, ficava toda aglomerada. E em pHs mais ácidos ela ficava menos viscosa. A viscosidade era um indício de que ela estava bem dispersa, né? E aí você ia medindo e vendo a diferença dos pHs, na escala do pH, qual o pH melhor e a quantidade melhor que mantinha aquela viscosidade durante um tempo, né? Porque você tinha que desligar a agitação e aquilo tinha que se manter disperso, não podia aglomerar tudo e sedimentar. E depois, no meu doutorado, eu continuei trabalhando com isso, mas aí com celulose, e a celulose é um polímero insolúvel em água, mas eu derivatizava a celulose, colocava, por síntese, né, colocava ali grupinhos na cadeia da celulose que faziam com que ela ficasse bem solúvel em água para experimentar como defloculante, lembrei da palavra, o defloculante da suspensão. Então, trabalhei sempre com isso, meu mestrado e doutorado. O que seria essa palavra? O quê? Defloculante? É desfazer flocos, entendeu? Exatamente. Porque as partículas juntas iam formando floquinhos maiores e crescendo, né? E isso daí não era bom, era o que eu não queria. Queria que tivessem partículas menores e que se mantivessem. Na verdade, o mecanismo todo era, quando eu coloco alumínio na água, ela adquire cargas elétricas. Em pHs mais ácidos, cargas positivas. Em pH mais baixos, maiores que 7, cargas positivas. Negativas em pH alcalino, positivas em pHs ácidos. Quando você tem muitas cargas de positivas ou negativas, as partículas não se aglomeram, porque positivo com positivo, elas se afastam. Positivas e negativas, elas tendem a se juntar, certo? Então, os meus dispersantes, que eram os defloculantes, recobriam partes de cargas positivas e negativas e davam aquela equilibrada, não deixavam... ele tinha um grupo funcional, né, que o meu defloculante
que podia blindar ou se ligar à carga positiva e não à negativa, então se separava. É como se você tivesse particulinhas querendo se juntar e você colocasse ali um dispersante mesmo, né, uma outra substância, que entrasse pelo meio das partículas e mantivesse todas elas separadas. Certo? Isso é o defloculante. Não deixar com que as partículas da suspensão se aglomerem. Certo? Certo. E o que são polímeros naturais? Polímeros naturais são polímeros que existem em vegetais, em organismos vivos na natureza, vegetais e animais. Por exemplo, proteínas, polissacarídeos, amido, né? Amido, junção de frutose e glucose, não é? São naturais. Polímeros é a junção de vários pedacinhos de um monômero, né, de vários pedacinhos de coisas para formar uma cadeia grande daquilo, né? Os naturais são esses que a gente tem na natureza aí. Celulose eu acho que é o polímero mais abundante na face da Terra, o polímero natural mais abundante na face da Terra, porque é de plantas, né? Talvez daqui a um tempo não seja mais, porque, enfim. A lignina, que eu trabalhei também. Também trabalhei com... a lignina também usei como defloculante de suspensões. Também é um polímero natural. E em animais são aí os polissacarídeos, as proteínas, enzimas, se eu não me engano, que são junções de pequenas moléculas formando uma grande molécula com uma grande massa molar, né? É isso. Tem os naturais e os sintéticos, né? Os sintéticos a gente conhece bem, né? Teflon, PVC, PET, plásticos são essencialmente polímeros sempre. Então tem um monte de polímeros. A gente tem polímero em qualquer lugar. Aqui tudo é polímero. A cadeira, a mesa, tudo é polímero. A haste dos óculos, tudo é. Plastiquinho mole, plastiquinho duro, tudo é polímero. O mundo está sendo recoberto de polímeros. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.